Oi, bom dia! Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Good morning! A gente vai no festival brasileiro, mas eu não vou ficar falando muito porque eu fico com vergonha. É 1 minuto de cá, fica perto da praia. Yun guys, nakita namin yung hinahanap namin. May nakita kaming poster na may live band daw sila. May event ang Brazilian, mga tugtog ng banda. Iba-ibang mga sikat na tao darating. Hindi ko man naiintindihan sila. Manonood lang ako. Yes. Muito bom aqui, ó. Aqui tem vários matos, mas eu não fui andar aqui. Gostoso. Teu abraço encontra paz e alegria. Meu amor, te declaro que minha paixão, sentimento puro sem explicação. A melodia que embala meu coração, a razão do meu sorriso, a minha inspiração. Com você. Yun guys! Ei! Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? O, punta kami ngayon sa Brazilian Oktoberfest. Manonood kami ng live band. Agora a gente tá indo embora, né? A gente vai pra outro lugar. A gente vai em outro lugar. A gente tava numa coisa do que era só festa do Brasil, mas não tem nada de interessante, não foi nada engraçado. E daí também ia falar, como que é? Ah, e também não achei nada interessante, nada engraçado, não tem ninguém que eu conheço lá no coisa do Brasil, né? Então agora a gente vai pra outro lugar, né? Que é Camagüey. Lá, né, na coisa só de filipino. E eu vou falar uma coisa, depois que eu casei com meu marido, que ele é filipino, eu não tô achando mais nada interessante de coisa do Brasil. Brasil, pra mim, já perdi muita graça. Eu sei que eu sou brasileira, mas as coisas que é do Brasil já não me interessam quase nada. Só me interessa mais do lado do meu marido mesmo, sabe? Essas coisas assim. Lá eu acho que deve ser mais legal, porque eles são bem assim, né? Então a gente vai lá agora. Então já fica aí que a gente vai lá. E daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Então fica aí, tá bom? Guarda o vídeo aí e daqui a pouco nós voltamos. Começamos papo louco sem nem perceber. Sobre ex e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Oh morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tudo e você beijava minha boca. Guys, ima kusai tokoro iru de evento miru de nani aru? Iroiro aru. Yun guys, umalis na kami kaagad. Hindi sulit ang party ng Brazilian. Ano? Watak-watak yung tao. Tsaka ano, parang kakaunting tao. Ano siya? Party ng Matsura Ganken. Iron Matsura no
Haken? Haken. Hiro. Sim. Punta kami ngayon ng Gamagori. Yun, maganda. Puro Filipino live band. Shakul. Shakul, ei! Oi, gente, voltei. Eu tô com vergonha ainda, mas bom, a gente já foi. Oktoberfest. A gente já foi lá, né, no festival ver, mas não tem quase nada de bom não gostei muito não, sabe? Tá meio murchinho. Mas tudo bem, mas é isso aí, a gente vai seguir no vídeo. Assim, a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa, mas deixa eu sentar aqui e deixa eu fugir um pouquinho de lá, porque também o tempo lá é muito ruim demais. Então eu vim aqui sentar um pouco. Ah, é legal, tem música, tem comida, tem um monte de coisa. Tá bom, né? Tá ótimo, tá tudo tranquilo, favorável. Yo guys! What's up? Nanonood kami ng race boat. Karera ng mga bangka. Wala naman kami pasok. Sa bahay lang kami. Ganito lang. Gala-gala. Katatapos lang namin mag sideline. Sa sideline kami. Nag-rip pa kami ng mga dahon-dahon. Naishoko wata na de kakero. Dakara, meron kami Oshihara dekiru papato. Né? Doko sa no Pune. Araimachi, né? Então fica perto do Araimachi, onde que a gente foi nesse evento aí. E o outro também fica meio perto assim de mar. É muito doido, né? A gente sai de um lugar e a gente vai pra outro lugar onde que só tem mar, só tem aquele negócio onde que os pessoal andam. Como que é o nome daquela em português? Agora eu esqueci o nome. É que não sei das quantas. É igual um barco, mas não é barco. Eu esqueci o nome. Depois vocês vão ver aí no vídeo e vocês vão ficar sabendo o que eu tô falando. É porque eu não sei o nome agora em português. Esqueci. Mas é muito bom, é lá, né? Perto do mar. Coisa mais. Não achei nada interessante na festa do Brasil. Não kagetsu. Shigoto yatenai. Já tem 3 meses que a gente tá parado em casa. Mas que isso a gente tá fazendo na Ishoko, né? A gente tá fazendo na Ishoko, então tipo, dá pra ganhar dinheiro, dá pra sair, né? Mas é lógico que a gente sempre faz o Naishoko e depois a gente sai, porque o Naishoko é em primeiro lugar, né? Então a gente faz primeiro, depois a gente sai e a gente sai mostrando as coisas pra vocês, tá? Então agora acompanha o vídeo e vamos lá, tá? E já deixa seu like, já curte o vídeo, já se inscreva no canal, já ativa o sininho e acompanha o nosso vídeo aí, tá bom, minha gente? Fica com Deus e até daqui a pouco. Tchau. Beijo. Kagandang yan, no? Pero? Ito iba dari kahangan. Hindi mo tamo. Pagkakana. Oi, gente, eu estou em Hamamatsu agora. A gente vai pegar o ônibus para poder ir lá no apartamento do irmão do meu marido, tá? A gente vai lá agora, então vamos lá. Yo guys, I'm back. Welcome back to our video. Punta kami ng Shirowa para maglaklak. Hours later. Oi, gente, agora são 10 e pouco da noite. A gente tá indo embora agora pra casa, mas a nossa casa fica lá em Toyokal, fica longe pra caralho. Mas a gente tá voltando agora, meu marido tomou já vamos embora. Mas o tempo tá gelado, né?
Ó, Toyohashi só vai vir 11 horas o trem. Então a gente ainda tem mais um minuto pra ficar esperando, né? Mas a gente foi na casa do irmão do meu marido lá, porque tava tendo, né, festa. Então daí ele foi lá tomar umas e tudo bem. Agora ele tomou, agora ele tá bêbado, agora já voltei pra casa, né? Yo guys, ayos na. Pumunta kami doon ng Matino. Uuwi kami ng lasing. Ako lang pala lasing. Asawa ko hindi nag-inom. Ele tá bêbado, eu não tô bêbado porque eu não tomei, eu só tomei café, né? Porque se eu tomo alguma coisa, eu fico zonza. Mas é isso, minha gente, agora já vou voltar pra casa. Tá? Tem número certo, né? Do outro lado é não sei pra onde que vai, que tá parado. E outro lado é hoje que vai pra Toyohashi. Já falei, vai chegar 11 horas da noite. Repetindo, 11 horas da noite, tá bom? Mas aí fiquem na guarda. Um tchau. Até daqui a pouco. Yun guys, babiyahe kami ng alas 10. Umalis kami sa Mamaso alas 10. Uwi kami sa Toyokawa. Mag-alas 11:30 na. Safe ba ngayon sa gabi? Safe ba ang biyahe sa Japan? E você pode andar até sei lá que horas, você não é roubada, né? Se for no Brasil, você já é roubada, mas tudo bem. Sono? Já é 11h30 já. Aí já cheguei em casa hoje meia-noite. Juninho de Goiânia, pá. Não tem moteiro só. Dito yung siya tayo po? É, pode, mas só tem que ter aquele negócio de marinha lá. Tem muita cura, né? Bom, quando você anda de bicicleta, você pode levar uma bicicleta no trem, mas você tem que estar coberta dele. Uma capa pra poder andar, né? Tem que dar aquela capinha preta, mas tudo bem. Eu não sei como funciona. Yo guys, please anay. Não, pera. Tigão, né? A gente não tem ônibus, não tem trem. Agora vamos ver se vai ter táxis disponíveis. Se tiver, a gente vai embora de táxi. Mas nem táxi tem. Bom, gente, a gente tá aqui na fila do táxi, esperando o táxi. Na verdade, não coloquei nem reserva pra pegar táxi. Tomara que dá pra pegar o táxi sem reserva, né? Se não der, a gente vai ter que ficar aqui mesmo, presa, dormindo. Mas vamos ver. Tomara que dá certo. E pra pegar trem é só amanhã, 6 horas da manhã. Não, até parece que eu vou ficar aqui 6 e pouco da manhã, sair fora. Não, quero ir embora. Salió volando un cóndor inmenso, el pájaro llenó todo el taxi, las plumas para todos lados volaban, frené de golpe casi chocamos, mientras el chamo perdió los pantalones. Desde ese día nunca más acepté, pasajero con cajas muy sospechosas. Bom dia, minha gente, hoje é domingo, a gente agora tá indo no evento que tem em Kamagori. E a gente vai lá, porque é coisa só do país do meu marido. E então a gente vai mostrar um pouco, se der. Tomara que seja de graça, né, o evento. Porque se não for de graça também a gente não fica. Muriu o canal. É, posso, a gente tem que ir lá e ver, né, se é de graça ou se tem que pagar, não sei. Mas, tipo, tomara que seja de graça. E o trem só vai vir 11h30. A gente ainda tem mais algum tempinho pra ficar aqui sentado esperando. E então é isso aí. A gente vai lá agora, tá?
Daí a gente vai mostrar um pouco e a gente vai lá. Tomara que seja bom, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem ko vocês? Papanood kami ng Gamagori. May event doon ngayong araw. Abang kami ng train dito. Panoodin namin yung bandang Shackle. 10 AM to 5 PM guys. Umpisa ng event Gamagori. Panood kami ng banda Shackle. Rock na. Yan. Esperando o trem, só vai chegar 11h30. E quando a gente estiver chegando lá, a gente mostra pra vocês também. Ainda bem que não é tão longe, né? Ainda bem que é meio que perto, né? Mas ainda tem alguns minutos pra ficar esperando. E quando chegar, daí a gente vai mostrar onde que tem que ir. Então fica ligado aí, já deixa curtido o vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho e acompanha o vídeo de hoje aqui, tá? Kita-kits sa Gamagori. Titingnan natin ang expression ng aking darling pag nakita niya yung mga Pilipino kumakanta doon. First time daw niya makakapanood ng ganon. Vai descer só daqui no 13. Ainda vai passar não sei o que, depois tem mais não sei o que, só depois ainda. Aí quando a gente for descer, a gente mostra pra vocês onde que a gente vai descer, tá bom? A gente tá em Mikawa, não tocar, não lembro agora. Depois de lá, daí já vai estar onde que a gente quer, né? No Mikawa, aí a gente vai descer nesse lugar, daí a gente vai até o local lá pra ver o evento. Tomara que o evento seja de graça, né? Igual do Brasil, que o evento é tudo de graça. E se for de graça vai ser bom ainda, tomara que, né? Mas falta mais um pouquinho pra chegar, ainda tem mais uns duas paradas. Aí a gente chega na onde que a gente quer. Então falta mais um pouco pra chegar onde que a gente quer, tá? Assim que a gente chegar lá, a gente mostra pra vocês. Então fica aí, acompanha o vídeo aí, tá? Yung guys, nandito na kami sa event ng Gamagori. Gamagori International Festival. É a festa da onde que do meu marido, mas é internacional, então eu acho que deve ter de qualquer raça aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai ver o que tem de bom aqui agora. Vamos olhar. Filipino pa eh. Tem muito filipino aqui. Mas também tem Brasil, sem dúvida, né? Tá legal, parece ser bom. Mas daqui a pouco a gente volta. Já. Até daqui a pouco. No me voy a cambiar. Si no te gusta, no tienes que mirar. Yo visto así, no me voy a cambiar. Oye, que mira cómo va. En Japón yo tengo la calle. ¿Cómo dice? Your tracks today. Oye, que mira cómo va. En Japón yo tengo la calle. Ya tengo la calle.
Okay, isa na lang. Isa na lang. Ano yung sigat? Gagawa si Anaso. Supposed to be 3 more songs, but the time is limited. So. Sorry ah. Daming tao, tangin na talaga. Daming tao! Maraming salamat po sa nag-invite sa amin dito. Una-una sa lahat. Una-una sa lahat. Sa lahat po ng kababayan natin na andito ngayon. Mga kababayan, ipinatawag ko kayong lahat. Isang hebet! Isa pa! Hebet!
Sabayan niyo ako. Tumalon. Tumalon. Ako sabayin para lang iyong sa bibig. Ako naman. Parating kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kung agad ko sila, paano na kaya? Maraming salamat po sa inyong lahat! Solid! Isa pa! Epic! Epic! Arigatou gozaimasu. I love you! Mga araw pa! Tangina, sorry! Napabangura ko! Solid kayo! Sabay-sabay tayo tumayaw! Sabay-sabay tayo sumayaw sa reggae music! Okay lang ba? I love you mga kababayan!
Maraming salamat po sa lahat na nag-invite sa amin. If you know this song, you can sing along. It's an open song for guys tonight. Kaibigan, pinalulong. Manari-manari, kahit walang mababala, walang pigilan ng pagbuhos na iyo. Panahon para mag-inari, panahon para madapa, kahit ang buhay natin ay sadyang ganyan. Nagsimula sa isang saya bago kita napatawan. Dito ka na, dito ka na, dito ka na, dito ka na. Come on, somebody, let's go! Nagsimula sa isang kanta bago kita nakuha. Nagsimula sa isang kanta, ba't di mo ba naalala? Kinikilig ako pag nagdagala, kinikilig ako pag nandito ka. Kinikilig, kinikilig ako. Come on! Hey! Hey! Ito ang pangarap ko, makuha mo pa, kaya ako'y akanan yakapin. Say! Alright. Hanggang sa pagtanda natin. You know the song? Let me just sing, are you ready? Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Oh, say! Yes, sir. Parang baka naman yung sa dulo! Hey! Alright, pwede ba bumaba dyan? Pagdating ng araw, tignan natin nga, boot mic. Yung buhok ay puputing na rin. Alright, partner! Sabay tayo, hey! Pangangarap ng nakaraan sa atin. Papakantayin ko kayo. Ang katipas di abot ay ibabalik natin. Say! Kayo naman! Ang ating
Sakit? Ngunit bakit nagkaganito? Ako'y iyong nilisan, wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Ako ba ba sa puso mo? Nais kong malaman mo, pangako mo sa'kin, asan ko? Are you ready to sing? Minasan, matatag ko na say! Say, maghihin. Pangako, gagawin? Ako ba'y maghihintay pa? Ngunit bakit lumisan ka? Babalik ka pa ba dito sa piling ko? Pangako mo sa'kin, asan ko? Maraming salamat po. Tomara naide, anata no kokoro ikakete. Tomara naide, yume ho ikakete. Tomara naide, anata no kokoro ikakete. Tomara naide.
Sa ating mundo puno na buhay, patunay na maging mahusay yung mga panalo mo sa buhay. Ilang beses ako nabilang, bago pa ako naging matibay. Huwag mong tigilan kakahukay, abot kamay na ang tagumpay. Patuloy lang sa katalakad hanggang di mo pa nararating. Ang ambisyong maging isa sa ilang piling magagaling. Ang musika'y naging daan para mas lalo ko pang gawin at maabot na to pa rin, pangarap na susukitin. Ako'y hiniling, ako'y di galain, di lang basta mapansin na dahil marami tuwin na nagdiningning. Liwanag ako sa mundo, dilim isa ang tunay matikara, tato na natiling sulit. Ito marang ito, malawang isip, papadularo na iba ako, kasama ako. Hume, hoy kakete, tomaranaide, tomaranaide. Anata no kokoro, kakete, tomaranaide, tomaranaide. Hume, hoy kakete, tomaranaide, tomaranaide. Anata no kokoro, kakete, tomaranaide. Yung nalibaba, nagkago ng drone. Interesado din ang rock, magtutulungan natin din ako. Di ko kaya o ma-own, pero I carry on. Daming bituin may malaki, sabi niya sa'kin sa'yo ba yun? At tinagot makukuha ko yan shit by night. Kaso kailan nga ba makakatagos wakaranay? Dahil papuntang trip, buti nakasakay. We go fly high hanggang mamatay. Hume, hoy kakete. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ako'y nalulula, hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubos sa umahanga. Sa suot niya, ikaw ay magdududa. Ulit sa kanya. Ako'y suga mo pag siya'y naglalakad. Kumari ay lalakad din ako. Tadhana, ang puso ko'y pinana, ang pag-ibig ko'y patungo na sa'yo. Okay, hindi ko mapigil ang damdamin ko. Basta mo mga sabog na sa kaisip ko sa'yo araw-araw. Gusto ko ang tono mo, anamit madalo ng sapatos mo. Ako ay nakaabang sa'yo at isa sa dahil ay talagang hindi kita makalimutan. Na mahuli ka sombrero mo, dali-dali na pinulot ko. At sabay inabot sa'yo, at doon ang sininikamay mo biglang nakawakan. Ako ay nanigilan, ako bigla mo na ang hindi kanyari. Isa pala ko sa'yo kagandahan. Siya'y magandang babae na lalaki mo. Siya'y magandang babae na lalaki mo. Siya'y magandang babae. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang lakas na tama. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang lakas na tama. Sa tuwing dadaan ka sa aking harapan, di ko alam at tunay na dahilan kung bakit ba nararamdaman. Kalisan natin mapapakali, salita ng salita sa tabi. Babaeng gusto makatabi na malagi sa inyo pinagbabalaki sa mga tuwid. Aking pantasya, gusto ko nga siya. Can you imagine that? Maging hip-hop na si Tasha. Okay nga siya, that's right. Sa puso ko sa pool, pigilan nyo ako please, malapit na ako maulong. Isog na naman sa dating sa una, hindi mo pag-iisipan. Kung may sikreto ka ba't tinatago, yun ang gusto kong malaman. Ayoko na sanang pagdudahan pa na natangin ang kagandahan. Ngunit sa kanya pormahan ako ay nagaling laman. Pabula ng kanyang labi at tangos pa ng ilong. Laging jersey ang suot at naka-dripper pa maon. Flawless ang kanyang kuti sa tubog ng katawan. At pag siya ay bumaan at mga asikaw-ikaw. Siya'y magandang babae na lalaki pumorma. Siya'y magandang babae na lalaki pumorma. Siya'y magandang babae. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang lakas na tawa. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda
ganda mo, ang lakas ng tama. Gusto kita, babae na biling kumigawan na hapakin ko ang lahat. Basta masunod ka lamang, papaguin ko ang lahat. Masamang gawain ay iiwanan, gagawin ko lahat-lahat. Basta mapasagot ka lamang, alam mo ganyan ka na. Hindi na kita mapipigilan, hindi nga kita manalo-talo sa inuman. Ako minum ka ay sa kanina, abot ng alas 4. Ako nasing na tayo, yari na naman ako sa kwarto. Siya'y magandang babae na lalaki pumorma. Siya'y magandang babae na lalaki pumorma. Siya'y magandang babae. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang lakas ng tawa. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang lakas ng tawa. Sa umagat sa gabi, di ako mapakali. Siya'y magandang babae na lalaki pumorma. Siya'y magandang babae na lalaki pumorma. Siya'y magandang babae. Hey, hey, hey! Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang lakas ng tawa. Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, ang lakas ng tawa. Sa umagat sa gabi, di ako mapakali. Alam mo ba kung bakit? Kasi napakagrabe. Sa umagat sa gabi, di ako mapakali. Alam mo ba kung bakit? Kasi napakagrabe. Umagat sa gabi, di ako mapakali. Alam mo ba kung bakit? Kasi napakagrabe. Sa umagat sa gabi, di ako mapakali. Alam mo ba kung bakit? Kasi napakagrabe. Maraming salamat, Arigada! Maraming salamat, Magdosa! Bigyan naman Kings! Jay Martin sila! Malinaw ka, walay ka na! Thank you very much, thank you very much! Maraming salamat! Thank you very much, guys! Arigada! Royal Eagles! So we are not organ prefectures. We're almost at the Bila tayo, pabata. Wala naman. Shakul. Meu marido tá tomando um guaraná e eu pedi um churros pra comer. O churros do Brasil é mais gostoso, sem dúvida, né? Música lá, né, do Camagüey, no festival de lá. É bom que o som é alto, é um atrás do outro. Isso que é bom, né? Acabou um e já entra outro. Agora no lado do Brasil não é assim, né? É um, depois para, depois vai. Pra mim, coisa festival de brasileiro, já perdi muitas graças. Agora eu tô mais do ritmo do meu marido, né? Então, tipo, tá mais legal ver coisa da Filipina do que do Brasil. E pra mim, tipo, e a minha cabeça já mudou demais. Minha mente mudou tudo. E então, tipo, já tá mais diferente, sabe? Vamos lá. Então, vamos embora. Nossa, olha. Tem até um panda, tá? Panda. Enquanto a gente tá falando aqui no vídeo, passa um panda aqui. Ai, gente, que medo. Tá. E onde que a gente mora só tem panda aqui. Aqui é um lugar que só passa polícia. 24 horas polícia. De manhã até a noite tem polícia andando no meio da rua. Se não é polícia, é ambulância, né? Esse aqui é um lugar que a gente só vive num lugar bem seguro. E eu achei muito bom, sabe? Então, tipo, é bom demais os festivais do...
de Camagüey, tá, gente? Então depois vocês vão ver o vídeo aí, que a gente vai deixar o vídeo pra vocês verem. Aí vocês vão ver a diferença e depois vocês falam no comentário. Dumating si Mike Cosa, hindi nakarating si Shakul. May problema daw yung visa niya. Huling-huli namin inabangan yung bandang Shakul, hindi para darating. Yun guys, tchau. Thanks for watching. Tchau, gente. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos.